Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Bem, nós temos lido todo o capítulo 6 de Romanos. Eu não sei se você contou, mas aqui na minha versão, a palavra pecado, ela aparece aqui no capítulo 6, 15 vezes. 15 vezes é o total de vezes que nós vamos ler a palavra pecado no capítulo 6 de Romanos. Ou seja, o capítulo 6 de Romanos é um prato cheio para a gente falar sobre a martiologia. Que é isso, pastor? A martiologia é a ciência que estuda o pecado, as suas origens e as suas consequências. Então, o capítulo 6, ele é um prato cheio para a gente falar a respeito desse assunto.
desse assunto que muita gente não gosta muito de falar a respeito dele. A gente deveria não gostar muito de praticar, mas falar a respeito desse assunto, que é bíblico, é preciso, é necessário e de muita valia. Porque é o pecado que pode nos afastar de Deus. É o pecado que nos distancia da presença de Deus. Então, falar, entender, estudar a respeito dele é de muita importância, é de muita valia. A gente deveria ter cuidado para não praticar o pecado, mas saber a respeito dele, o que é que a Bíblia ensina a respeito dele, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso. E isso, repito, é de muita valia. Agora, eu queria começar, até fugindo aqui um pouquinho daquilo que o capítulo 6 nos oferece como tema principal, né, que é essa ideia do pecado. Eu queria fugir um pouquinho, falando aqui que no versículo 1, nós temos aqui uma regrazinha de hermenêutica, né, nos sendo ensinada, que é talvez a regra mais elementar da hermenêutica, que é a regra do contexto. Nós não podemos entender um texto sem observar o seu devido contexto. E aqui no versículo 1, quando Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que é que Paulo está fazendo esse questionamento? Ele está fazendo esse questionamento baseado aqui no versículo de número 20 do capítulo anterior da carta aos Romanos. No versículo 20, olha só, capítulo 5, Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aqui esse texto pode soar de uma forma esquisita. Alguém pode olhar para Romanos 5 e 20 e dizer assim: bem, Paulo está ensinando, a Bíblia está me dizendo que aonde houver muito pecado, haverá muito mais graça. Então, se esse é o princípio, né, aonde há muito pecado, haverá muito mais graça, se esse é o princípio, então, quanto mais a gente pecar, mais graça de Deus haverá em nossas vidas. Mas a gente sabe que não é isso que Paulo está falando. Não é essa a ideia que ele está querendo transmitir. Quando Paulo diz que aonde houve muito pecado, haverá muito mais graça, ele está dizendo que na vida das pessoas que o pecado era abundante, que o pecado prevalecia, na vida das pessoas que até podem pensar que pela servidão do pecado em que vivem, elas não podem mudar, elas não podem passar a ter uma nova vida. Então, Paulo está dizendo, aonde o pecado é forte, aonde o pecado tem prevalecido, a graça chega de forma superabundante para transformar, para mudar. Então, é isso que Paulo está falando. Paulo está falando do velho homem que vivia no pecado, do velho homem, aonde o pecado abundava. E agora, esse homem que está em Cristo, que recebeu a graça de Deus na vida dele, esta graça vai ser mais forte e vai prevalecer sobre o pecado, para que essa pessoa possa servir a Deus em novidade
de vida. Mas se a gente não tiver uma certa cautela, a gente pode até usar a própria Bíblia com essas interpretações equivocadas para fazer coisas que não estão dentro da vontade de Deus. Então é por isso que eu desejei, eu quis e estou iniciando, introduzindo, né, a minha palavra no capítulo 6 de Romanos, para que você possa entender no versículo 1. Paulo está usando aqui, né, essa interrogação, esse questionamento, como contexto daquilo que ele havia falado no versículo 20. Ele está explicando aqui, ó, o que eu falei aqui no versículo 20, eu quero que vocês entendam aqui no versículo 1 do capítulo 6. Então, ouça o que eu vou dizer agora. Um texto fora do seu devido contexto pode se transformar num pretexto para você fazer coisas erradas. Então é importante, e eu desejei, né, iniciar falando a respeito disso. Há uma outra coisa aqui também no capítulo 6 que eu quero compartilhar com vocês, que é a questão do batismo. É a questão do batismo. Aqui no versículo 3, 4 e no versículo 5 também. Vamos ler de novo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O batismo significa identificação com Cristo. E aqui, especificamente, essa identificação com Cristo se dá na sua morte, né, no seu sofrimento, na sua dor. Então, Paulo está dizendo que para a gente ter uma nova vida, e aqui ele conclui o versículo de número 4, ele conclui dizendo, né, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, para a gente poder andar em novidade de vida, nós temos que ter essa identificação com Cristo. Paulo está falando que nós temos que ser batizados na sua morte, na sua dor. Nós temos que ter essas marcas, nós temos que ter essa identificação na nossa vida, né? Aqui eu até abro um parênteses para falar, né, a respeito de um evangelho hoje que é pregado, que é ensinado, que aboliu a cruz. Um evangelho hoje que é ensinado, que é pregado, que é muito comentado e que, de certa forma, tem sido, e eu digo até de maneira surpreendente, muito aceito dentro da comunidade cristã, que é um evangelho sem cruz, que é um evangelho sem dor, que é um evangelho, né, de oba-oba, um evangelho triunfalista, é um evangelho que não tem espaço nele, né, para aquilo que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia e passe a me seguir. Então, esse evangelho aí tem sido um evangelho que tem penetrado e que tem encontrado entre nós, né, uma aceitação muito grande. Mas Paulo está dizendo aqui, e deixando isso bem claro, e não só aqui,
A ideia geral do Novo Testamento, a ideia geral, é que a nossa identificação com Cristo, ela começa no sofrimento. Ela começa na dor. O próprio Jesus, lá em João 16, 33, e nós que somos crentes, né, gostamos muito de promessas de Deus, ele faz uma promessa aqui, em João 16, 33. Ele diz, digo-vos isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ou seja, isso aqui é uma promessa. Jesus está prometendo àqueles que vão segui-lo, aos seus discípulos, está prometendo a nós que nós, nesse mundo, estamos sujeitos ao sofrimento, à dor, às intempéries da vida. Claro que ele continua nesse mesmo versículo pedindo, olha, não percam o ânimo, se mantenham animados, se identifiquem no sofrimento, na dor, na provação, nas dificuldades, estejam mergulhados, batizados comigo na minha morte, mas não percam o ânimo. E ele conclui, ele dá um arremate no verso 33, dizendo, porque eu venci o mundo. Então, é nessa perspectiva aí. Paulo está dizendo que nós, os cristãos, temos que, primeiro, isso aqui é primário, a nossa identificação com Cristo é na sua morte, é no seu sofrimento. Então, esse evangelho aí triunfalista, né? Esse evangelho aí dos pregadores modinhos, dos coxos, esse é um evangelho que não tem muita base bíblica. Aliás, não tem base bíblica nenhuma. É o evangelho lá do coxo. É o evangelho do pregador modinha. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo diz, olha, a nossa identificação com Cristo começa no sofrimento. Começa na dor. Então, eu sei que é difícil a gente entender uma relação que primariamente começa no sofrimento, começa na dor, começa na provação. Mas é isso que está espousado na Bíblia, nos evangelhos e principalmente no Novo Testamento todo. É isso que está ensinado, falado. E é assim que nós temos que viver o evangelho e andarmos assim em novidade de vida. Passamos por provações, passamos por dificuldades, passamos por uma porção de coisas ruins, que às vezes até a gente fica pensando, por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Bem, talvez você pense assim e se questione porque você ainda não entendeu que a nossa identificação começa, a nossa identificação com Cristo começa no batismo da sua morte. Então, a dor, o sofrimento, a provação. Não estou dizendo que o cristianismo, que a vida cristã é só isso. Veja bem, entenda o tópico da apresentação do capítulo 6 que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que a nossa identificação com ela começa. Não estou dizendo que ela começa e permanece até o final só assim. Há momentos bons, de alegria, de celebração, de gozo, e você sabe do que eu estou falando. Mas se você passar a provação, não diga que não sabia. Eu não fui informado. Não me disseram que eu teria que passar por essas coisas. Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele nos informou. Aliás, não só nos informou, nos prometeu. E aqui Paulo está confirmando. Nós estamos batizados no batismo da sua morte. Ok? No verso 6 aqui, há uma outra coisa aqui que eu acho muito importante e que eu gostaria também de apresentar, de comentar, no capítulo 6 de Romanos, verso 6, capítulo 6.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E eu queria aqui chamar a sua atenção para essa coisa da expressão velho homem, velha natureza. Né? Eu assisti um filme, muito tempo atrás, até com aquela atriz muito conhecida, chamada Julia Roberts, que fez um filme muito conhecido, Uma Linda Mulher, né? Que inclusive foi o filme que fez o nome dela. Mas ela fez também um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Dormindo com o Inimigo. E esse filme também é o filme da nossa vida. Como assim, pastor? O filme da nossa vida. Pelo menos o título. Né? Dormindo com o Inimigo. Por quê? Porque o velho homem, ele está em nós, ele está dentro de nós, na nossa mente, nos nossos sentimentos. É a nossa velha natureza. Né? Há uma frase, até sobre batismo nas águas, né, do Lutero, que ele diz assim, eu pensei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Depois, eu descobri que ele, o velho homem, sabe nadar. O velho homem, esses sentimentos velhos das coisas passadas, né, aquelas tendências ao pecado que existiam em nós, e essas tendências existiam para a gente praticar, porque a gente fazia, a gente levava a cabo, né, a prática, né, do pecado, não era apenas sentimentos, desejos, a gente pecava mesmo, dava lugar. Né? Esses sentimentos continuam aqui dentro de nós, adormecidos. É o que Paulo está chamando aqui de velho homem, de velha natureza. No capítulo 7, eu vou até ler com você, capítulo 7, do verso 15 até o verso 25. Aqui, Paulo, ele arma, né, o ringue para a disputa, né? Como é que eu poderia chamar? Qual título eu poderia dar a essa disputa? A disputa da vida. A disputa da vida. Quem vai ficar com o troféu? Qual é o troféu? É a nossa salvação, é a nossa comunhão com Deus. E que disputa é essa? Vê se você consegue identificar quem são os combatentes aqui. Capítulo 7, olha só o ringue, né, montado, e olha só os lutadores que estão nesse ringue aqui lutando. A partir do 15. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só que declaração forte. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, como é que pode isso? Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia. Verso 14. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu acho que ficou claro quem são os oponentes, quem são os opositores, quem é que está no ringue aí brigando, disputando. É o velho homem e a velha natureza. O bem que eu quero, novo homem. Isso eu não consigo fazer. A velha natureza. O novo homem, a nova criatura, aquele que está batizado, que se identifica na morte de Jesus, que anda em novidade de vida, tudo o que ele deseja fazer é bom, é certo, é correto. Mas há uma luta interior, há uma guerra interior. A velha natureza, o velho homem, está dentro de nós. Eu não sei se você é entendido agora no que eu vou dizer, mas eu entendo que na nossa disputa, né, mundo, pecado, diabo, para nós que servimos a Deus, o principal, o mais forte opositor não é nenhum desses que eu citei, mas sim a nossa velha natureza. O velho homem que está lá, aquele velho homem que Lutero pensou que tinha afogado ele nas águas do batismo, para depois descobrir que ele sabia nadar. Ô, irmãos, mas há uma palavra de Deus a respeito de como a gente poder deixar sempre a nova natureza, a nova criatura prevalecer sobre a velha. Está lá em Gálatas capítulo 5. Andai no Espírito, e não cumprireis com a vontade do velho homem. Então, é essa a recomendação. É esse o entendimento que nós temos que ter. A disputa está lá, eu durmo com o inimigo. Por favor, o inimigo não é a sua esposa, não é o seu marido. Esse inimigo que eu estou dizendo que a gente dorme com ele é a nossa velha natureza. Estou fazendo apenas uma alusão ao filme. Nós dormimos, assim como no título do filme, dormimos com o inimigo. Mas nós podemos prevalecer todos os dias se nós nutrirmos comunhão com o Espírito Santo, a gente buscar a plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas. Se a gente entender que pode buscar e passar a viver uma vida plena, cheia, abundante da presença do Espírito Santo. Uma outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês, na carta aos Romanos, aqui, capítulo 6, está aqui nos versículos 11, 12 e no 16. Aliás, 11, 12, 13 e 16. Deixa eu ler de novo. Já li uma vez todo o capítulo. Deixa eu ler agora pontualmente mais esses
4 versículos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências, ou a palavra, ou a expressão concupiscência, que significa literalmente apetite não controlado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E aqui, para a gente entender melhor, até para usar uma expressão bem nossa, esse apresentar aqui, a gente entender, é dar lugar. A quem nós vamos dar lugar? Porque é isso que Paulo está falando. É isso que ele está ensinando aqui. Pelo menos é essa a minha leitura. É isso que eu recebo como ensinamento aqui desses 4 versículos. Na nossa relação, agora como novas criaturas, entendendo que esse velho homem ainda está aqui, ele sabe nadar, ele não morreu definitivo nas águas do batismo, ele continua vivo. Então, Paulo está dizendo, a quem nós vamos dar lugar? Ao nosso velho homem? Vamos dar lugar a quem? Ao pecado? Ou vamos nos apresentar, ou vamos dar lugar a Deus? Essa é a decisão. A quem nós vamos dar lugar? Interessante, eu lendo e buscando um entendimento para poder repassar alguma coisa para vocês, me veio à mente, o coração, uma coisa que eu já tinha lido e já tinha até palestrado e ensinado em outros lugares, a respeito da tentação e da opção. Vou repetir. A respeito da tentação e da opção. E você vai já saber porque, em cima disso aqui, a quem dá lugar ao pecado ou a Deus, você vai já saber porque é que eu preciso falar a respeito de tentação e opção. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, você conhece a história, eu espero que você seja criacionista, Quando Deus criou o homem, criou primeiro o homem, do pó da terra, do barro, ele criou o homem. E com o homem, ainda sem existir a sua parceira, a fêmea, a mulher, quando ainda havia só o homem, só Adão, Deus falou com ele, Deus falou com Adão a respeito de uma certa árvore, árvore do bem e do mal, e que do fruto daquela árvore ele não podia experimentar, ele podia experimentar de tudo que havia no Jardim do Éden, de todos os frutos, de todas as árvores que havia naquele jardim, ele podia experimentar, degustar, menos daquela. Ok. Depois, Deus, da costela de Adão, ele faz a sua parceira, faz a sua companheira, ele cria Eva. Depois de algum tempo, eles já coabitando no jardim, a mulher saiu para dar uma volta, para colher uns frutos
né? Saiu para o pomar do Jardim do Éden e recebeu uma visita inesperada da serpente. E a serpente, né, que no caso aí, simbolicamente, e aí a questão se houve porque muitos dizem, lá no Éden aconteceu a primeira sessão espírita. Eu não entendo assim, mas respeito quem diz. Porque assim, primeira sessão espírita, porque né, houve uma possessão, né? Seria uma possessão, o diabo entrou na serpente e falou, né, usando a serpente. Mas eu não quero entrar nessa questão aí, já basta, né, Romanos 6 para a gente, né, dar um nó na cabeça. Então, mas o certo é que o diabo fala com Eva, está lá em Gênesis, a respeito daquela árvore que Deus havia falado com Adão a respeito dela. Deus havia falado com Adão. Se, claro, vou tirar essa condicional, com certeza Eva sabia. Agora, sabia por quê? Porque Adão tinha falado para ela, quando você sair aí pelo pomar, pelo jardim e tal, você pode experimentar, você pode degustar, pode comer de todas as frutas, menos daquela ali. Ali é o fruto proibido. Não pode. Né? Então há uma ordem de Deus a respeito desse fruto aí. E Satanás incentivou Eva a participar exatamente, né? Ela podia experimentar de tudo que havia no Éden. Mas Satanás motivou ela, ludibriou ela, argumentou, fez argumentos, né, a respeito do bem, do mal, né, do entendimento que seria igual a Deus e tudo aquilo que você conhece da história. O certo é que Eva participa. Ela participa. Só que, ao participar, o que ela faz? Ela vem. Agora eu pergunto, a serpente vem com ela? O diabo vem junto? Não. Ela vem sozinha. Com certeza, ela compartilhou com Adão o que tinha acontecido. Com certeza. E Adão resolve também se tornar participante do pecado de Eva. Por que eu achei necessário a gente falar sobre isso aqui no que diz respeito essa questão de dar lugar ao pecado ou dar lugar a Deus? É agora que eu dou o arremate na história lá do Jardim do Éden. Olhando para os fatos do Jardim do Éden, do pecado, eu entendo que Eva, ela é pressionada, de certa forma, ela é motivada. Existe uma força de fora para dentro. Satanás ludibria. Há uma tentação aqui. Há uma tentação. Uma força que vem de fora para dentro. E aquela mulher pressionada, ludibriada, enganada pela lábia de Satanás, ela erra. Mas quando ela traz para Adão, ela apenas fala do que havia acontecido. E eu entendo que a mulher já sabia que todo o queixo, que toda a argumentação de Satanás do que aconteceria com ela quando participasse do fruto, ela já sabia que era só balela, porque não tinha acontecido nada. Então ela vem e oferece a Adão, e Adão, não por uma pressão exterior, não por uma motivação exterior, não por tentação exterior, mas por opção pessoal. Por opção pessoal. Ele resolve. Não sei
se foi, né, a quantidade, o excesso de amor que tinha pela companheira, que não quis deixar a companheira, né, naquela situação sozinho. Né? Mas o certo é que ele faz uma opção. A mulher é incentivada, é motivada. Tem alguém ali mandando, faz, vai dar certo, vai ser bom para ti. E ela fez. Ele não. Ele optou. E por que eu estou contando essa história e trazendo esse entendimento? Porque nós, irmãos, nós, assim como Adão. Porque veja bem, eu disse no princípio, quem ouviu a palavra de Deus foi Adão. Deus falou com Adão. Ele não falou com Eva. Eva sabia da palavra de Deus, mas porque ouviu através do marido, através de Adão. Adão não recebeu direto. Veio de Deus a palavra para ele. Nós que já andamos em novidade de vida, nós estamos agora aqui cercando agora esse estudo, nessa banca de estudo virtual. Nós já andamos em novidade de vida. Nós já recebemos a palavra de Deus. Deus falou com a gente, veio até nós, através de Cristo. Nós recebemos diretamente a palavra de Deus. Nós, quando damos lugar ao pecado, não é porque simplesmente houve uma força exterior, não foi uma força que veio de fora te motivando a fazer alguma coisa, não. E talvez até possa vir. Mas mesmo quando vem essa força exterior, a gente tem opção, porque a gente conhece o certo e o errado. A gente sabe o que é bom e o que é ruim. Porque nós já recebemos a revelação da palavra. Deus revelou a palavra em nós. Deus mandou Jesus para trazer a palavra para nós. Jesus é a palavra que se encarna e que está dentro de nós. Então nós temos que optar sempre por Deus, pelo certo. Eu sou fraco, quem não é? Quem não é? Eu sou frágil, a minha fé, não sei, tem alguma coisa errada na minha fé. Nós que recebemos a palavra de Deus, que andamos em novidade de vida, que como Paulo recomendou aos Gálatas capítulo 5, que também andamos no Espírito, nós temos a opção, ou fazemos certo ou errado. E tem uma coisa, quando você fizer errado, não culpe ninguém. Quando você fizer errado, não culpe ninguém, porque você fez errado por opção sua. Você conhece a verdade. Você sabe que poderia ter feito de outro jeito. A tentação foi forte demais. Bem, eu não questiono isso. Que às vezes a pressão vem mesmo para parar mesmo. Para arrancar de nós mesmo a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, para nos jogar fora mesmo do reino. Mas ainda assim eu sei, ainda assim eu sei de onde está vindo essa força antagônica, que me combate. Eu conheço que há dentro de mim uma velha natureza querendo se sobressair. E eu também conheço, pela palavra de Deus que está em mim, que eu tenho como combater, resistir, prevalecer, dizer não. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, lute, resista, diga não à velha natureza, aos velhos apetites, diga não. E assim como Cristo venceu, nele nós também temos todas as possibilidades de vencermos também. Eu acho que já falei, foi até demais já, pessoal. Mas vamos aqui, está já acabando. Está já acabando. Versículos 14 e 15.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só, esse questionamento de Paulo aqui no verso 15, esse que eu li agora foi o 14. No 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Interessante que aqui nesses dois versículos nós vemos o pecado sendo colocado em duas perspectivas. A perspectiva da lei e a perspectiva da graça. Interessante que quando a gente busca no Velho Testamento compreender, né, a perspectiva da lei a respeito do pecado, a gente chega à descoberta de que a lei identifica o pecado, mas não é capaz de libertar o homem do pecado. A lei identifica, dá nome ao pecado, mas ela não é capaz de libertar o homem do pecado. É tanto que anualmente, né, no dia da expiação, tinha que haver um sacrifício de expiação pelos pecados de todo o povo. Então, na perspectiva da lei, a lei mais rigorosa, sim, mais rigorosa. Por quê? Porque a lei, ela não tinha misericórdia. Né? Ela não tinha misericórdia. Porque quando a lei era aplicada, era aquilo que estava literalmente na letra da lei. Sem tirar, sem pôr. Agora, a lei não tinha o poder de libertar o homem do pecado. Já a graça não. Na graça, nós celebramos o poder que nos liberta da tutela do pecado. Agora, é por causa disso, aí Paulo fala, é por causa disso que agora nós vamos achar que nós temos liberdade para pecar? De jeito nenhum. E interessante que quando Jesus fala, por exemplo, olha só, né, essa linha de pensamento. Quando Jesus fala sobre o homicídio, né, ele diz assim, ó, aquele que chamar o seu irmão de raca, né, esse aí já é réu do juízo, já cometeu um homicídio. Veja bem, olha só, graça e lei. O que eu citei aí é graça. É Jesus falando. É Jesus dizendo como as coisas seriam. Só que antes, na lei, apesar de rigorosa, apesar de todo mundo, até hoje, ter medo da lei, a lei dizia assim, ó, você só será julgado por homicídio se você matar alguém. Você não pode ser considerado um homicida se você não tirar a vida de uma pessoa. E ainda tinha as atenuantes, né, da legítima defesa. Mas cometeu, fez, praticou, a lei é aplicada. Na graça, Jesus está dizendo, se você no seu coração intentar, imaginar, pensar em fazer, você já é réu. É mesmo que ter praticado. A lei, quando fala sobre as relações sexuais ilícitas, ela diz que aquele que adulterar, o que é isso? Aquele que praticar um ato sexual ilícito, fora do casamento. Aquele que cometeu um ato sexual fora do casamento. Na lei, isso é adultério. Já Jesus diz, na graça, que aquele que olha para a mulher do seu irmão, já com outras intenções, já achando ela bem apertadinha, bem bonitinha,
já pensando, se fosse minha mulher. Só em pensar, Jesus está dizendo, você já adulterou com ela. Então, há esses paradoxos também. Então, mas o que Paulo está dizendo aqui é que apesar de a lei apenas julgar, apenas deitar a sentença, e isso gerar medo nas pessoas, e por conta disso as pessoas, elas pensavam várias vezes antes de cometer alguma coisa errada. Não é porque agora na graça, né, o pecado já devidamente julgado e sentenciado, o nosso, né, lá na cruz, nós vamos viver uma vida de pecado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao contrário, Paulo recomenda, né, para as nossas vidas, está aqui no versículo de número 19, bem no final do versículo, eu acho que o meu tempo já extrapolou, né? Tinha até mais algumas coisas para falar, mas Paulo está dizendo aqui que nós temos que viver em santificação. Nós temos que viver em santificação. Deixa eu ler o versículo todo, 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem, olha só, outra vez, Paulo dizendo, assim como vocês deram lugar antes ao pecado, servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. É um complemento daquilo que a gente havia falado antes. E até também servindo como arremate dessa coisa, de que agora, vivendo na graça, nós não podemos ter uma vida libertina. Achar que porque a graça não é rígida, porque a graça é misericordiosa, é compassiva, ela espera, é longânima. Aí nós vamos viver de qualquer maneira. Vamos fazer como aquele louco lá da parábola. Alma, deita, folga, fica aí à vontade. Vamos dar lugar agora só aos deleitos, aos prazeres desta carne, aos prazeres mundanos, não. Paulo diz, santificação. Santificação é a palavra de ordem para vencer, inclusive, o pecado. E eu queria apenas, para terminar, citar o que Paulo também, né, diz em 1 aos Tessalonicenses 5:24, logo no comecinho, ele diz, é Deus que nos santifica. Nós entendemos aqui, né, quando eu falei aqui na nossa identificação, né, na nossa identificação primária, que essa identificação é no sofrimento, é na morte. Né? Falamos aqui também sobre a disputa interior do velho homem, nova criatura, né? O pecado que está dentro de nós. Né? O velho homem sabe nadar. Falamos sobre a questão da opção. Vamos optar por quê? Dar lugar a quem? Falamos também, agora já no final, a perspectiva, né, da lei e da graça com relação ao pecado, como a lei via o pecado, como a graça vê o pecado. Falamos também sobre esse paradoxo da rigidez da lei e da graça. Que, segundo as palavras de Jesus, a graça é até mais rígida. Ela só é mais compassiva, mais misericordiosa, mais longânima, espera um pouco mais, dá sempre mais uma chance, né? Mas é mais rígida ao detectar o erro, ao detectar o pecado. A graça é mais rígida. Né? Mas tudo isso, pessoal, tem que ser entendido também nessa questão da santificação. A única maneira que nós temos para prevalecermos sobre o pecado é vivermos uma vida de santificação. Interessante que
Santo, santidade, santificação. Ser santo, nós entendemos que significa ter uma vida separada. E não apenas separado, né, trancado dentro de um quarto, ou lá em cima de um monte, lá no mosteiro tibetano, né, mas separado do que é ruim, dos exageros, das coisas que não têm limites, porque pecado é isso, pessoal. É ir além dos limites. Porque tudo que Deus fez é bom. Fez para o nosso deleite, para o nosso prazer. Mas o homem está sempre indo além dos limites. E é isso que é pecado, ir além dos limites que ele pode ir. E ser santo é isso. É ser separado, né, dessa coisa de estar sempre indo além dos limites. E faço até aqui um adendozinho aí. Para o uso exclusivo de Deus. Ser santo é isso. É separado de tudo que não presta para ser usado exclusivamente por Deus. Santidade é o ato de ser santo. Nós estamos buscando essa santidade. Porque não alcançamos ainda essa perfeição. Paulo fala sobre esse processo. Né? O processo que procura, que busca crescer até alcançar esta perfeição. Essa perfeição, eu entendo que é a santidade. Agora, para a gente alcançar a santidade, nós temos que dar lugar ao processo da santificação. E para essa coisa não ficar tão difícil, nós temos que entender que é Deus que nos santifica. É isso que Paulo diz. É Deus que nos santifica. O processo tem que ser em parceria. Você sozinho criando lista de regras. Você criando regimentos. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso pode, isso não pode. Você nunca vai conseguir sequer começar o processo da santificação. Porque esse processo é uma parceria. É Deus em nós que essa coisa se torna real. É a presença de Deus em nós. Quanto mais cheios de Deus estamos, mais longe do pecado ficamos. E isso é o processo da santificação. E é dessa santificação que nós precisamos. Para que aqui no final, aqui, quando Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, para que essa parte final aqui possa ser uma realidade. Para a gente não lutar em vão. Para a nossa fé não ser uma fé sem sentido. Uma fé estéril. Que não gere nada de bom e, principalmente, não gere o que mais ansiamos, que é a vida eterna. Inclusive, e agora eu não sei se foi Paulo, mas o escritor aos Hebreus diz isso. Sem santificação, ninguém vai ganhar a vida eterna. Sem santificação, não sei se é Hebreus 12, 14... se é 10, 14. Faz o seguinte, lê a carta aos Hebreus todinho que você acha. O escritor diz, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual, e esse sem a qual apontando aqui para a santificação, ninguém verá ao Senhor. Nós temos que entender que precisamos sim, nos nossos dias, viver uma vida separada dessas coisas que vão além dos limites. Esses exageros, essas práticas, algumas delas a Bíblia identifica e você conhece a palavra. Então você tem a opção de fazê-las ou não. Algumas que a Bíblia não identifica, você que tem
Deus na sua vida, Deus que santifica a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, né? Nesse processo da santificação, nós vamos saber traçar os nossos limites. E não vamos além desses limites, porque sabemos que além dos limites, o nome disso já é pecado. Ok? Então, eu entendo que eu fui além daquilo que eu desejava ir. A gente se programa para falar bem pouquinho, a gente vem aqui e se senta, não, hoje eu vou falar o menos possível, porque quanto menos a gente fala, menos a gente se complica, né? Mas aí a gente vai falando e vai se complicando, vai falando e vai se complicando, mas é isso aí, pessoal. Eu espero que possa, de alguma forma, ter sido proveitoso para vocês.